gente, eu de novo. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece depois do comportamento. A gente já conversou bastante sobre a importância do que acontece antes, já conversou sobre essa interação dos três juntos e hoje a gente vai olhar mais detalhadamente para o que acontece depois. Esse é um dos principais pontos dessa cadeia, porque aquilo que acontece depois irá aumentar ou diminuir a probabilidade da gente fazer algo novamente. Pense sobre você. Vamos pensar sobre comportamento simples do dia a dia. Imagina que você vai para uma festa na empresa que você trabalha e você faz um bolo para levar para essa festa. E quando você chega lá, todo mundo ama o bolo, come, elogia, pergunta a receita. Qual a probabilidade de você fazer esse bolo novamente num evento futuro da empresa? Muito grande, né? Agora imagina o contrário. Imagina que você levou o bolo, terminou a festa, não sobrou nada além do bolo. Ele tá lá, só com umas 2 fatias retiradas. Você vai fazer esse bolo novamente para levar? Provavelmente não. O que acontece depois de um determinado comportamento, no nosso exemplo fazer o bolo, vai interferir se a gente vai repetir aquele comportamento ou se a gente vai diminuir e fazê-lo cada vez menos. A gente diz que se a consequência, se o que acontece depois é algo que é agradável para a pessoa, ela tende a fazer novamente. E se o que acontece depois, a consequência, é algo que é desagradável para a pessoa, ela vai tender a fazer cada vez menos. Qual é o problema? Porque é óbvio que o ser humano é complexo. A grande questão é, o que é agradável para mim pode não ser o que é agradável para você. O que é bom para mim pode não ser o que é bom para você. Por exemplo, muitas crianças amam receber elogios em público. Elas adoram quando isso acontece. Outras crianças podem não gostar, ficarem extremamente envergonhadas e se esconderem e não querer que aquele elogio aconteça. E até ir deixando de fazer aquilo por conta disso. A mesma coisa, às vezes, vai acontecer, por exemplo, no ambiente do colégio. Receber um elogio do professor, aparentemente, pode ser uma coisa muito boa, não é mesmo? Mas e se por conta desse elogio todo mundo começa a falar: ih, é puxa-saco do professor, olha lá, é o queridinho, né? Se isso acontecer, essa consequência pode ser algo que eu me sinta tão ruim que receber o elogio e ser bom do professor não é tão importante para mim, não é tão forte quanto a questão do colega que vai dizer que aquilo ali eu sou um puxa-saco do professor. Então, ao colocar na balança isso, eu vou preferir não fazer as coisas que vão gerar o elogio dele. E isso, gente, vai acontecer em todos os níveis e de todas as formas. Basta a gente pensar sobre o nosso comportamento alimentar. O que uma pessoa gosta de comer não necessariamente é o que outra pessoa vai gostar. Então a gente precisa analisar essas diferenças. A gente fala sobre essa questão do que acontece depois, aumentar o nosso comportamento. Isso pode acontecer de 2 formas diferentes. Uma é porque o que aconteceu depois trouxe para mim algo, acrescentou algo que eu gostei muito, que foi muito agradável para mim. Né? Então essa é uma das formas. Pode, por exemplo, no caso do seu elogio, pode ser que eu ganhei quando eu pedi: ah, por favor, posso ter mais uma fatia de bolo? Eu ganhei mais uma fatia de bolo. Então houve um acréscimo, alguma coisa no meu ambiente mudou para mais, alguma coisa se acrescentou nesse ambiente. Pode ser a atenção de alguém, de ter parado para brincar, para conversar comigo. Então houve algo que teve a mais, houve um acréscimo de alguma coisa que para mim é agradável, para mim é algo que eu gosto. O outro motivo pelo qual a gente volta a fazer um comportamento várias e várias vezes é quando essa consequência, o que acontece depois, retira algo que é desagradável pra gente. Retira do nosso ambiente alguma coisa que, poxa, não é legal isso, não gosto disso. Por exemplo, se uma bronca do pai, um brigar sobre algo, é algo que eu não gosto, é algo que eu não me sinto bem, eu vou fazer coisas para tentar evitar que isso aconteça. Eu tento fazer com que aquilo que é desagradável não venha acontecer. Então eu posso, por exemplo, me manter tomando banho no horário porque eu recebo elogio do meu pai toda vez que eu tomo banho no horário. Mas eu também posso me manter tomando banho no horário pré-estabelecido porque eu quero evitar
que ele me deu uma bronca porque eu não tomei o banho. Então, a outra forma de um comportamento continuar acontecendo é porque a pessoa está tentando evitar que algo aconteça que seja desagradável. Ou muitas vezes, esse algo que é desagradável já começou a acontecer e ela tenta pausar, ela tenta fazer com que aquele algo pare de acontecer. A gente vê isso muito em crianças pequenas, por exemplo, quando você vai dar um remédio para ela e esse remédio é amargo. O que ela faz? Ela tenta cuspir, ela tenta virar o rosto, ela tenta tirar o remédio. Ela está tentando fazer com que aquilo que é desagradável para ela, que é ruim, saia, retire. E a gente vai fazer isso, gente, em níveis muito maiores. Por exemplo, é muito comum, se você perguntar para uma criança por que ela estuda, que ao invés de ela responder porque eu quero aprender ou porque eu quero tirar notas boas, a resposta seja porque eu não quero tirar nota baixa, porque eu não quero perder meu videogame, porque eu não quero perder a viagem de férias. Então, eu posso me manter estudando porque algo agradável vai acontecer. Ou eu posso me manter estudando porque eu quero evitar que algo desagradável aconteça. Veja que nesse caso, diferente do primeiro, a gente não está falando do acréscimo de algo, a gente está falando da retirada de algo. No primeira situação, a gente tem um acréscimo de uma coisa boa. Na segunda, a gente consegue se livrar, a gente consegue retirar algo que é desagradável para a gente. E a gente tende a fazer novamente porque a gente está conseguindo fazer com que aquilo saia ou que aquilo reduza no nosso ambiente. Por exemplo, por que a gente pega um controle remoto e diminui o volume da TV? Esse é um comportamento que ele vai se mantendo porque eu consigo fazer com que aquele barulho diminua. Então isso faz parte do nosso dia a dia e da nossa rotina. Esse, inclusive, gente, leva muitas vezes a uma falha no procedimento escolar. É muito comum que as escolas elas retirem o aluno de sala porque ele está emitindo um comportamento que não é legal, porque ele está fazendo algo que não é bacana. De repente o aluno está falando muito alto, ou o aluno não quer fazer atividade, joga o dever para cima, o professor vai lá e diz, sai e vai para a coordenação. E ao fazer isso, o que acontece? Exatamente, ele não precisa fazer o que foi pedido e sai daquele ambiente que ele não queria ficar. Então, ao invés dele parar de fazer aquilo, ele acaba aumentando e fazendo cada vez mais. Porque a consequência para ele é exatamente o que ele estava buscando. Quando a gente fala disso, dessa relação do que acontece depois com o nosso comportamento, a gente costuma dizer que a gente precisa entender qual a função, qual o motivo desse comportamento está acontecendo. Analisar isso, toda vez que a gente vê algo que é um comportamento acontecendo de novo, a gente precisa tentar ver o que está sendo acrescentado que é agradável para essa pessoa ou o que está sendo retirado que é desagradável para essa pessoa. É muito comum que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente só pensa em comportamentos apropriados, né? Só que esse princípio, essa ideia, ela também vai funcionar para comportamentos que não são adequados. Então, muitas vezes, quando a gente vê a criança, por exemplo, que está puxando o cabelo do coleguinha e você não sabe por quê, às vezes, quando a gente vai olhar para o que acontece depois, a criança abraça o colega, ganha a atenção do professor, ele conversa com ela, diz que não pode, leva os dois para brincar junto num local porque eles precisam ser amigos. Às vezes as consequências são tão grandes e acontecem tantas coisas que para aquela criança pode ser legal, que ao invés de diminuir aquele comportamento, ela vai fazer mais. Então todas as vezes que a gente vê um comportamento acontecendo, seja ele apropriado ou seja ele um comportamento inadequado, a gente precisa tentar entender o que está mantendo, quais são as coisas que estão acrescentando de bom ou quais são as coisas que estão sendo retiradas. Então, recapitulando, se um comportamento tem ocorrido várias vezes, seja um comportamento apropriado ou seja um comportamento inadequado, eu vejo que a minha criança continua fazendo aquilo, eu preciso me perguntar, as consequências, o que acontece depois dela se comportar, traz algo que é agradável para ela? Tem um acréscimo de alguma coisa, de uma atenção, de um carinho, de alguma coisa que para ela é agradável? Ou
As consequências, o que acontece depois, é a retirada de algo que é desagradável para ela consegue evitar fazer uma coisa que ela não queria, ela consegue adiar uma determinada ação, ela consegue escapar de uma atividade. E ao olhar para essas consequências, a gente vai conseguindo ter respostas do porquê que ela continua fazendo isso. É muito comum que a gente veja uma criança emitindo um comportamento que não é apropriado por atenção. Então a atenção que ela ganha dos pais ao fazer esse comportamento acaba fazendo com que ela permaneça fazendo isso. Lembrem, gente, isso não é necessariamente no nível consciente, mas isso acontece. E aí quando a gente às vezes conversa com a família diz: mas Mari, quando eu brigo ele para, mas se ele volta a fazer, seja depois de 5 minutos, 1 hora, 1 dia, 2 dias, mas aquele comportamento volta a acontecer de novo e de novo e de novo, é sinal de que aquilo que a gente está fazendo, por mais que pause momentaneamente o comportamento, na verdade mantém aquele comportamento acontecendo. Aquilo está mantendo com que aquele comportamento venha a acontecer novamente no futuro. Então a gente precisa às vezes rever o que a gente está fazendo para que a gente consiga que a criança mude o comportamento dela. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Beijo!